Olá, meus queridos alunos. Vamos começar assunto novo hoje. Está no livro de vocês, na página 40. Vamos falar sobre a estrutura interna da Terra, tá bom? Então é importante que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem junto comigo. Vocês já imaginaram como é no centro da Terra? Pois bem, os russos foram os primeiros estudiosos a pesquisar como é no interior da nossa Terra. Porém, eles não tiveram sucesso nas primeiras pesquisas. Por quê? Porque os instrumentos que eles utilizaram para poder, que eles inseriram, né, na Terra para poder verificar como era no centro da Terra, acabavam derretendo pela alta temperatura do centro da Terra. Então, eles tiveram a ideia de estudar através do sismógrafo, que ele mede, né, através de ondas sísmicas, que chamam assim ondas sísmicas, que medem a temperatura e que conseguem perceber como é no centro da nossa Terra. É o mesmo equipamento que eles utilizam para saber se vai ter terremoto, se não vai ter. Então vamos lá. A Terra é dividida em 3 partes principais, que é a costa terrestre, o manto e o núcleo. A costa terrestre é onde nós estamos, é a parte mais superficial da nossa Terra. Olha, eu trouxe, tá vendo? Aqui, ó, aqui está a costa terrestre. No livro de vocês, na página 41, vai mostrar os 2 tipos de crosta que existe, que é a crosta oceânica, que é mais fino e é formado por basalto, e a crosta continental, que é a mais grossa, que é de origem vulcânica, o granito. A crosta oceânica é a mais fina e ela fica abaixo das águas, né, dos oceanos. As placas tectônicas que vocês viram no filme que a professora passou na aula anterior, que quando se chocavam, né, formou um grande terremoto. Essas placas tectônicas são grandes blocos rochosos que surgiram a partir da divisão, né, formando grandes pedaços. A crosta se partiu em grandes pedaços. E aí, essas placas tectônicas estão acima do manto, tá bom? Existe o manto superior e o manto inferior. A camada mais espessa do manto são formadas por rochas, porém, as rochas acabam derretendo pela alta temperatura. Né? A temperatura lá chega a 3.000 graus. A espessura é de 2.900 quilômetros. Quando essa rocha começa a derreter, dá origem ao magma, que é um material pastoso. Tá bom? Quando ocorre a pressão do manto, desse manto, esse manto empurra o magma, que é a parte pastosa, né? Que é aí que ocorre os vulcões, que é aquela lava. Então, o magma, a parte pastosa, quando ela é lançada para cima, ela se torna lava e que depois, quando se esfria, se torna rochas, tá bom? Então, tá. A gente já falou, nós já falamos da crosta terrestre, que é onde nós estamos, falamos sobre o manto, né? O manto superior, o manto inferior, e agora nós vamos falar sobre o núcleo, a parte externa e a parte interna. A parte externa do núcleo está a 3.400 quilômetros, tem 3.400 quilômetros de espessura, né? A temperatura pode atingir cerca de 6.000 graus e é formado por níquel. Porém, a parte interna, essa parte interna é formada por níquel e ferro sólidos, e a parte externa é formada por níquel e ferro líquido, em forma líquida, tá bom? Essa parte aqui, ó, do núcleo é líquido e essa parte aqui é sólido. E como é que ocorre os terremotos? Por que ocorrem os terremotos?
os terremotos são tremores de terra, né? E aí choca as placas tectônicas se chocam e aí ocorrem esses tremores de terra que são chamados de terremotos. Os tsunamis é quando essas placas oceânicas se abalam. Elas não chegam a se chocar, elas só se movimentam, ocorrendo os tsunamis. No Brasil, ocorre terremoto, tsunamis, vulcões, ocorrem essas coisas. Nós não ouvimos falar, né? Porque, graças a Deus, o nosso Brasil está localizado no centro de uma placa, chamada da placa Sul-América. Então, ele não está nas bordas, né, da placa tectônica. O Brasil está localizado no centro. Então, nós não sentimos. Quando as placas se movimentam, nós não conseguimos sentir esse abalo. Tá bom? Um beijo grande para vocês. A Pro tá morrendo de saudade.